Gabriel Engel, o diretor de startups do Ceprorgs. Gabriel, bem-vindo à cobertura do Mesas TI. E falando em Mesas TI, a gente teve aí nessa última edição, trabalhada pelo Pedro Englert, o CEO da Startse, o tema de como a evolução da tecnologia transforma os modelos de negócio e as formas de gestão. Como é que vocês aí, que acompanham todo esse mundo startup, fazem parte desse mundo startup, né? Estão vendo essas novas formas de gestão. Que novas formas são essas? O que esse cenário do novo normal trouxe de novidade para esse setor? Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que o pessoal está assistindo. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer participar desse mês de TI, conversar com um grande amigo que é o Pedro, e falar de um assunto tão próximo para mim ao meu dia a dia e o que a gente faz e relevante no mundo das startups. E mais relevante ainda pelo motivo que tu mesmo disse do o que é do novo normal, né? Das mudanças que essa do lockdown e pandemia trouxeram para a maneira de fazer negócio. E eu acho que o que a gente abordou naquela conversa, e eu posso, né, dar uma breve descrição aqui, que o modelo de gestão agora, como as empresas começam a ser mais dispersas, né, tá espalhado o pessoal trabalhando de casa, horários diferentes, o engajamento da tua equipe, do teu time, começa a ser cada vez mais importante e não só uma coisa, né, legal, não, realmente pode ser o que vai significar o sucesso ou o fracasso. E esse engajamento vem desde do alinhamento, às vezes, dos interesses das pessoas que estão participando, a participação nos resultados da empresa, quanto a maneira de tu conduzir, dos líderes conduzirem os times e dando bastante autonomia, ownership do que eles estão fazendo. E até quando o Pedro conversou, muitas vezes a ownership até da empresa, né? Tipo, tanto a empresa do Pedro, as empresas do Pedro quanto a minha, todos os funcionários têm stock options, têm participação na empresa, não só nos resultados, mas tem participação societária, né, na empresa. Então, isso, acho que essa transformação de estar todo mundo distribuído trabalhando em casa fez com que tu tenha que confiar cada vez mais na tua equipe, que a equipe tenha que trabalhar não porque tem alguém, um chefe caminhando pelo escritório e ver o que está acontecendo, mas porque está afim de fazer aquilo, porque gosta, porque quer que aquilo dê certo. Então, isso implica em uma série de mudanças na maneira de gestão, que vai disso: alinhamento de valores, de objetivos, ownership, liberdade para experimentar e fazer coisas, liberdade para poder trabalhar da maneira que cada um é mais eficiente, e tudo isso que às vezes um desafio, talvez até maior para empresas maiores que não estão acostumadas. Em startups, acho que já a gente tem esse papel que já é muito assim, porque todo mundo está vestindo todos os chapéus, está todo mundo, né, emocionado com o que está construindo. Então, acho que é interessante, às vezes, o relacionamento entre empresas mais tradicionais e já mais maduras com o que o mundo das startups está vivenciando, que é o novo, e a gente tenta trazer isso um pouco nessas conversas reportes para mostrar e inspirar todas as empresas a trabalharem nesse novo modelo. De repente, o novo modelo trouxe as empresas para a realidade das startups. Estão Com sentando na certeza. cadeira das startups agora e sentindo um pouco na pele isso, né? Que o empresário e o empreendedor, eles têm ali essa diferença, né? O É, empreendedor abraça tudo, né? O cara inicia a empresa fazendo da gestão a faxina, se for o caso, né? exatamente. E muita startup já vivia isso, não tem um escritório. Pô, tu tem um investimento e recursos limitados. Qual é uma das primeiras coisas que os fundadores de startup pensam? Escritório, primeira coisa que eu vou cortar ou eliminar. Tem às vezes escritório que é um ponto de encontro ou, né, um coworking. Mas o time, muitas vezes, na startup, pô, tu pega um programador, a equipe técnica, tu vai achar o cara onde ele quer que seja. Então, daqui a pouco pega um cara que está no interior, com um cara de marketing de outro lugar. Então, as startups já acabam lidando, pela limitação dos recursos, em abrir mão da parte física. E agora todo mundo tendo que abrir mão da parte física, meio que tu olha para essa startup, mas como é que vocês conseguem viver com isso? E a gente está num momento interessante onde
várias startups que passaram por isso, dessa viver distribuído, acabaram adotando isso mesmo depois de crescer. Eu conheço empresas que já têm mais de 1.000 funcionários, então, né, longe de ser uma startup, já tem 1.500 funcionários e ainda não tem o escritório. Até hoje, aboliu o escritório desde o início e continua sem ter o escritório. E isso é uma coisa mais comum, as empresas que eu conheço assim são mais lá do Vale do Silício, mas como o Vale do Silício, né, normalmente às vezes está mostrando uma tendência mundial, aquilo que estava acontecendo lá está acontecendo aqui um pouco depois, mas tu vê que é uma tendência que se comprova. Então, eu acho que eu deixaria uma ressalva que eu acho que tem um pouco que é um pêndulo, tá? Eu acho que assim, essa pandemia vai puxar todo mundo para um lado muito forte de todo mundo. Putz, olha só, remoto funciona, vamos todo mundo trabalhar remoto, vamos todo mundo acaba com os escritórios. Porém, não é bem assim. Existe um meio termo, assim, todas as empresas que trabalham 100% remotas, elas têm cronogramas de fazer todo mundo se encontrar periodicamente para reforçar os laços humanos entre as pessoas, porque o que muita gente não percebeu ainda assim, tu pegou um time que já se conhecia, já trabalhava junto, já tinha saído para almoçar junto, já tinha, né, feito um happy hour junto e espalhou eles para trabalhar em remotos. Claro, tu já tinha um laço, um laço humano, assim, já tinha uma relação para tu, um banco, né, para tu tirar um crédito numa conta pessoal para tu estar usando nessa relação remota. Agora esse crédito já está começando, né, tá no limite, já tem pessoas entrando nas empresas que nunca viram os colegas que não conhecem. E aí as pessoas vão começar a ver que essas relações 100% remotas, elas também são complicadas. E a gente já viveu isso na pele e também acabamos criando esses encontros anuais, ou às vezes até com mais frequência, onde a gente traz as pessoas para elas poderem passar um tempo junto e criar esses laços, esse relacionamento. Então, acho que a gente está na primeira, assim, subindo essa onda. Acho que muita gente vai ainda quebrar a cara e vai ver assim, tudo, não era tudo isso, vai voltar e a gente vai achar talvez alguma coisa no meio do caminho, onde as empresas ainda entendam que elas têm que ter, é o que a gente entendeu pra gente. A gente tem o nosso escritório, que é a nossa casa, nosso ponto de encontro, onde a gente faz churrasco, onde quem quiser fazer uma reunião se encontra e vai. A gente tem até um Airbnb, que a gente tem quartos para as pessoas que moram longe poder vir, em vez de ficar num hotel, poder se hospedar no próprio escritório. Tem até um funcionário meu da Alemanha que está agora na pandemia, ele se mudou para lá e está de vez lá, já faz acho que uns 3, 4 meses que ele está morando no escritório. E aí então acho que talvez o novo vai ser nem esse todo mundo remoto, nem voltar para o que era antes, mas acho que ainda falta encontrar um meio do caminho aí que muita gente talvez não entendeu que não é nem outro nem 80. Ponto de equilíbrio, né? É. E em relação à pasta de startups do CEPROGS, quais são as ações e o que a gente tem para destacar? Olha, a gente tem feito diversos eventos relacionado ao tema da mesa de TI, às vezes feito webinars, talks, discutindo esse assunto, sobre como estruturar empresas, né, nesse novo modelo como desenvolver um modelo de gestão que é compatível com esse modelo remoto. A gente tem apoiado também outros eventos, até como hackathons e alguns modelos de inovação. Acho que isso é uma maneira, às vezes, talvez, de aproximar as startups de empresas maiores que estão querendo beber desse elixir das startups, dessa parte de inovação, dessa flexibilização, e querem entender como se adaptar a algumas das novas tecnologias, novas tendências. E então acho que esses hackathons, webinars, tem essas painéis de discussões, e a gente está tentando ainda montar mais eventos ainda, né, no mundo digital para fortalecer cada vez mais essa nova tendência, modelo de trabalho inovador, modelo de inovação, modelo de gestão, e reforçando também, trabalhando forte na parte jurídica, né? Acho que na parte do relacionamento com o sindicato e com justiça do trabalho, porque se tu pensar muitas das coisas que a gente está falando aqui são coisas que
às vezes são incompatíveis até com, no Brasil, são bem difíceis de fazer pela nossa legislação. Então a gente não só tenta falar com as startups e com as empresas, como tem um braço forte um papel forte do CEPROAUDIT, que é como é que a gente luta e convence que a legislação também consiga comportar toda essa inovação, porque muitas vezes tu acaba criando modelos de negócio que acabam sendo incompatíveis com o que a legislação permite. Então tem um lado forte que é isso, tentar criar uma adequação da legislação com esse modelo de inovação mundial que a gente está vendo. Perfeito, e vamos em frente, que é um trabalho a ser cada vez mais reforçado, né? É um trabalho Gabriel, de longo agradeço a prazo. tua participação. De longo Eu que prazo, de agradeço. muitas mãos, Muitas muito mãos. esforço, né? E por isso que a Mas gente tenta vocês chamar cada vez estão... mais pessoas, mais empresas a participar do CEPROAUDIT, porque não adianta só ter todas essas ideias de como é que a gente vai inovar se a gente continua sendo amarrado pela legislação e não poder trabalhar da maneira que a gente vê que o mundo está querendo trabalhar na relação de trabalho que o mundo está desenvolvendo. Então, é só com muito apoio das outras startups, de outras empresas do segmento que dá mais respaldo para o CEPROAUDIT poder trabalhar e representar e ter a efetividade que ele precisa para conseguir. Então, esse é um dos motivos que eu me juntei, é um dos motivos que eu peço para todo mundo e convido a se juntar para poder fazer isso cada vez mais uma realidade mais rápido. Com certeza, esse engajamento é muito importante, né? O que torna a entidade potente são as empresas engajadas Sim. junto ao trabalho aí das diretorias que se doam, né, voluntariamente para fazer esse trabalho todo pelo setor. É muito, muito importante essa tua colocação, que quanto mais empresas se juntarem, mais forte o setor inteiro fica, mais a gente tem força para lutar pelas questões necessárias, que não são poucas, né? O âmbito legislativo brasileiro é muito complicado, o tributário não vamos nem conversar, né? Então é complicado, não tem como crescer sozinho, né? União faz a força, é clichê, mas é verdade. Muito Exato. Bem. Obrigadão, viu, Gabriel? Obrigado, até mais. Até mais, um abraço. Abraço, tchau, tchau.